Voltamos com o Boletim Conexões. Às vezes, para se manter no mercado cada vez mais competitivo, uma empresa precisa não só ter qualidade e bom relacionamento com o público. Por isso, a busca por inovação e criatividade tem sido uma constante. Planejamento, estabelecimento de metas e bom relacionamento com o público. Esses são alguns dos princípios básicos para o crescimento de uma empresa. Mas chega uma hora que tudo parece estar estagnado e aí é preciso investir em inovação. Essa empresa de desenvolvimento em software em Aparecida de Goiânia já percebeu que ficar parado é dar espaço para o crescimento da concorrente. Depois de 23 anos no mercado, os atuais gestores começaram a perceber a necessidade de mudanças. A necessidade de inovação veio a partir das dificuldades que a gente vê no mercado, a competitividade que a gente precisa ter, a própria necessidade dos clientes também. A gente percebe que eles precisam de alguma coisa diferente, precisam de um produto novo, de um produto melhor. Assim como o Paulo Henrique, outros líderes de empresas também estão em busca de novas oportunidades de crescimento, principalmente em um momento de crise como o que o país tem passado. Investir em participação em workshops e ganhar conhecimento é uma estratégia adotada por eles. Para o superintendente do IEL em Goiás, é preciso criar uma cultura de inovação. É de fato um processo de aculturamento, de mudar uma visão da nossa criação, de sermos muito pragmáticos, repetitivos, para pessoas que possam ser mais críticas e mais aptas a manifestar opiniões e sugerir mudanças. Esse engenheiro acredita que a teoria do naturalista Charles Darwin estaria em alta nos tempos atuais. Quem não se adapta, some do mercado. E nós entendemos assim, enquanto as condições ambientais elas se dão de uma determinada forma, eu acho que existe uma coexistência dos diversos modelos e tipos de empresa que possam existir. No determinado momento, quando as condições mudam e se tornam mais adversa a esse ambiente dessas empresas, só aquelas que são capazes de se adaptar, como diria Darwin, sobrevivem e seguem em frente, né? Então a gente acredita fortemente que no ambiente de constantes mudanças, a única coisa permanente é a inovação, é a necessidade de se adaptar. E vamos falar agora sobre meio ambiente. No final do mês passado, durante a Conferência das Nações Unidas para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015, o Brasil apresentou a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030. No entanto, o compromisso só leva em conta a Amazônia e se esquece dos outros biomas, como o Cerrado. Enquanto isso, o desmatamento vem crescendo nesse bioma e pode gerar sérias consequências para o país, principalmente em relação à disponibilidade de recursos hídricos. Conhecido por possuir uma vegetação adaptada ao clima seco e ao solo ácido, o Cerrado brasileiro é um bioma que se espalha por 10 estados e que tem cerca de 45 milhões de anos. Mas o que a natureza levou tanto tempo para desenvolver está sendo destruído pelo homem em menos de um século. A partir de 1970, um novo modelo de território é ditado para ocupar as áreas do Cerrado. E isso modifica radicalmente o ambiente de Cerrado. Em primeiro lugar, vem o desmatamento. As informações que nós temos hoje, principalmente do governo, elas advêm de um plano chamado Plano de Ação para o Cerrado, PP Cerrado. E as informações, infelizmente, as informações oficiais param em 2010. Mas se nós olharmos o desmatamento até 2010, 48% do bioma cerrado foi desmatado ou antropizado. A causa inicial do desmatamento é a abertura de pastos para a pecuária. Depois que as áreas já estão desmatadas para a criação de gado, elas acabam sendo aproveitadas também para a agricultura. Primeiro, você tem um desmatamento para a pecuária, que é uma fonte de baixa infraestrutura, então você não precisa ter tanta infraestrutura para desenvolvimento dessa atividade. E aí, posteriormente, a gente tem a inserção dessas áreas agrícolas ocupando com maior infraestrutura, com maior investimento para elas ocuparem, né, essas áreas já desmatadas. E os estados que mais desmataram no Cerrado, eles estão concentrados, então, no Mato Grosso, é o primeiro estado com número de desmatamento, seguido da Bahia e do estado do Tocantins.
E aí a gente vê que isso está correlacionado com essas frentes de expansão do agronegócio, das novas áreas agrícolas no bioma cerrado. Apesar do avanço do desmatamento no cerrado, o bioma ainda parece receber menos atenção das políticas de preservação. Uma amostra disso é que até mesmo a legislação é mais permissiva em relação à derrubada de árvores no cerrado. Enquanto na Amazônia um proprietário rural tem que preservar 80% da mata nativa, no Cerrado a porcentagem cai para 30%. O Cerrado ele é colocado no planejamento da política brasileira como área de fronteira de expansão econômica. É uma área de planalto, ou seja, fácil de ser trabalhada, não existe grandes árvores como existe na Amazônia. Hoje já existe tecnologia para você melhorar o solo, então, tendo tudo isso e fartura de água, como tinha antigamente, é fácil você empreender dirigir esses grandes empreendimentos para a área de Cerrado. Se o processo de expansão do agronegócio continuar, e, consequentemente, o desmatamento, as consequências podem ser graves não só para o bioma, mas também para todo o meio ambiente brasileiro. Quando se pensa no Cerrado, nós temos que pensar numa região que tem 132 das 432 espécies ameaçadas na lista de 2008. Portanto, uma região que contém uma grande biodiversidade ameaçada de extinção. E é uma região que, se você for pensar na quantidade de água que ela produz, representa 14% do potencial hídrico do país. Mas é 14% quando você inclui a Amazônia. Se você exclui a Amazônia, ela representa 40% da água. Então, grande parte da água que estão alimentando os grandes centros urbanos brasileiros tem sua origem no Cerrado. E é com essa matéria que o Boletim Conexões de hoje se encerra. Participe dos próximos programas enviando sugestões, críticas, vídeos ou matérias. Você faz isso mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br, jornalismo@tvufg.org.br ou mandando um WhatsApp no 9181 1406. 9181 1406. Participe com a gente. E eu te espero na próxima segunda-feira, às 6h30 da noite, aqui na TV UFG. Até lá e bom fim de semana!